o Botafogo volta a ter paz, pelo menos dentro de campo. Essa é a sensação que fica depois dos últimos acontecimentos. Vitória contra o Vasco, vitória contra o Mirassol, chegada do novo técnico, passagem do Rodrigo Belão para o Franklin Carvalho. Então essa sensação de paz, pelo menos momentânea, é a que fica e pode dar sequência para uma boa fase de vitórias do Botafogo. Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo, mas antes eu peço para você deixar o seu like, curta aí esse vídeo, se inscreve também no canal. Se você já for inscrito, ativa aí o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo ou live nova aqui no nosso canal. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Então, meus amigos, mesmo com a temporada ainda muito no início, né? Entramos apenas agora no mês de abril. Esses 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, já foram de muito altos e baixos para o Botafogo, principalmente baixos, né? Mesmo com a temporada no início, o Botafogo já passou por 2 crises, né? A primeira no início do ano, por conta do transfer ban, por conta das contratações que não chegavam, dos reforços que não podiam ser inscritos. E depois um segundo, ali no momento de queda do Martin Anselmi, eliminação da Libertadores, crise interna, crise nos bastidores, crise financeira, crise administrativa, né? Então todo esse contexto aí fez com que o Botafogo já passasse por 2 crises. E agora, início de abril, começa talvez uma sensação de um pouco mais de paz, pelo menos dentro de campo, né? Onde as coisas começam a funcionar para o Botafogo. Geralmente o ano do Botafogo começa em abril, não é mesmo? Que dizia o texto no ano passado? Pois bem, pelo menos o abril começa e o Botafogo vem bem, obrigado. Nessa sequência nova, né, o Botafogo conseguiu engrenar 2 vitórias seguidas, coisa que não fazia há muito tempo, né? Venceu o Mirassol em casa por 3-2 e venceu o Vasco fora de casa, lá em São Januário, por 2-1. 2 vitórias no comando do Rodrigo Belão, que fez um excelente trabalho, fez o simples, né? Colocou o lateral direito na lateral direita, colocou o lateral esquerdo na lateral esquerda, colocou o ponta na ponta, colocou o volante nos volantes, né? Fez as coisas muito simples e fez com que o Botafogo andasse. Embora o Martin Anselmi, eu até tivesse ali uma certa ansiedade para que ele desse certo, infelizmente não vingou, é página passada. E o Belão deu essa continuidade, tomou ali uma porrada do Atlético Paranaense realmente no jogo ali, onde o Botafogo realmente não entrou em campo, não jogou bem, né? Mas nas 2 partidas seguintes, o Rodrigo Belão conseguiu 2 vitórias imponentes, né? Principalmente essa agora contra o Vasco, fora de casa, de virada, né? Com o Vasco ali tentando menosprezar a gente, tentando fazer ali algum tipo de brincadeira que não tinha nem sentido, não tinha nem tom, nem era jogo mata-mata, nem era jogo ali de decisão, né? Jogo decisivo, nada do tipo, um jogo comum do Campeonato Brasileiro. O Vasco vem ali tentando, né, fazer algum tipo de graça com o Botafogo, colocou o som do estádio tocando música de metrô, colocou o mosaico na torcida tentando provocar a gente. Foram lá, perderam o jogo, bem feito, e levaram uma lição para casa, né? Primeiro você ganha e depois você tira sua onda, né? O contrário geralmente não funciona muito. Então o Rodrigo Belão conseguiu essas 2 vitórias e aí faz um passo muito importante, que é o quê? A passagem do cargo, né? Agora chegou o Franklin Carvalho, fez o seu primeiro treino nesta segunda-feira, né? Domingo os jogadores ali tiveram folga depois do clássico contra o Vasco no sábado, aquele domingo ali de Páscoa, né? Domingo de feriado, puderam curtir suas famílias. Teve o primeiro treino hoje com o Franklin Carvalho, nessa segunda-feira. Tem agora uma sequência de treinos, terça e quarta-feira também tem treinos, quinta-feira tem jogo contra o Caracas pela Copa Sul-Americana. O Botafogo, depois de muitos anos, volta a jogar essa competição, né? Ninguém queria estar nela, todo mundo queria estar jogando Libertadores. Mas enfim, erros aconteceram, né? E agora o Botafogo vai ter que pagar por isso jogando a Sul-Americana. Então nada melhor do que uma vitória contra o Caracas, né? Nesse meio de semana, nessa quinta-feira. Jogo em casa, um adversário relativamente tranquilo, né? Bom pra gente conseguir engrenar vitórias seguidas, né? Sempre bom vencer. Então sempre bom também ter resultados positivos. O Botafogo já venceu o Mirassol, já venceu o Vasco, pode vencer o Caracas e aí engrena 3 vitórias seguidas em torneios importantes, né? O que pode dar moral para o elenco, pode dar moral para a sequência de trabalho. O Franklin Carvalho chegando com o jogo não tão pegado também é importante para ele retornar, se habituar à casa. A sua comissão técnica também saber o que é o Botafogo, né? Conhecer as dependências, conhecer ali os jogadores, os funcionários, o clube como um todo. Então o Franklin Carvalho já conhece o Botafogo, né? Treinou aqui em 2024, teve a sua sequência como auxiliar do Arthur Jorge, fez parte da campanha histórica e incrível, né? Teve também ali a sua contribuição, foi importante também nos títulos, e agora
entra para essa carreira solo. Então, o Rodrigo Belon conseguiu fazer uma passagem de comando muito tranquila, muito suave, como há muito tempo o Botafogo não tem, né? Sempre é uma troca de comando ali, uma troca de treinadores de uma maneira atabalhoada, com alguém chegando, tendo que apagar incêndio, tendo que resolver problemas. Dessa vez não, dessa vez o Rodrigo Belon assumiu o time, né? Conseguiu vitórias, conseguiu deixar o Botafogo na parte de cima da tabela, o que era importante, né? Quando o Rodrigo Belon chega, o Botafogo estava na zona de rebaixamento. Ali ele consegue algumas vitórias, o Botafogo agora está na primeira página da tabela, e é bom que o Botafogo se mantenha ali, para conseguir ficar nessa posição, ou até mesmo um pouco melhor, com uma sequência de vitórias agora, né? O Botafogo tem muitos jogos em casa, por exemplo, pode pegar uma sequência boa, pode ganhar alguns jogos e chegar na parte de cima da tabela e se manter ali pelo menos até a Copa do Mundo, né? Para evitar sustos, evitar problemas. O Botafogo não tem time para estar na zona de rebaixamento, não tem elenco para ficar na parte de baixo da tabela. Então talvez essa também ainda não seja ainda o ideal, né, o indicado para o Botafogo, mas pelo menos momentaneamente é importante o Botafogo ficar longe da zona de rebaixamento, longe de confusão, longe da bagunça, né? Ficar ali do meio para cima, né? Então agora pegando essa sequência de jogos, né, vai chegar agora contra o Caracas, é outra competição, uma competição que começa do zero, então o Botafogo ali tem que se classificar, né? É um grupo relativamente fácil, então só o único time ali um pouco melhor no grupo é o Racing, da Argentina. Os outros dois times, né, da Venezuela e da Bolívia são dois times fracos. Então o Botafogo tem que vencer com autoridade também esses times, né, para sacramentar a boa fase, sacramentar a paz, né, e voltar para o Brasileiro para continuar sua sequência de vitórias. Depois em mais um jogo em casa contra o Coritiba, domingo, 16 horas. Então vai ser um horário perfeito para a torcida ir ao Newton Santos, né, prestigiar a equipe, apoiar os atletas que têm jogado bem agora, né, apoiar também o novo técnico, o Franklin Carvalho, apoiar o trabalho que o Rodrigo Belon deixou para ele, né. Alguns jogadores têm mostrado mais serviço com a camisa do Botafogo, por exemplo, o Matheus Martins, que decidiu o clássico contra o Vasco, tem jogado bem em alguns jogos. O Arthur Cabral fez 2 bons jogos, jogou bem contra o Mirassol, fez gol, jogou bem contra o Vasco, deu várias arrancadas, coisa que eu nunca tinha visto o Arthur Cabral fazendo no Botafogo. O Arthur Cabral foi lá, participou ativamente do jogo, né? Não ficou aquele cara ali plantado no meio dos zagueiros, dentro da área, sem fazer nada. Participou do jogo, deu arrancada, finalizou, gerou jogo, gerou volume de jogo. Então, o Botafogo tem gerado ali bons frutos, né, desse trabalho aí do Rodrigo Belon. O Danilo, jogador de seleção, né, voltou da seleção, teve participação contra o Vasco. A gente espera que ele continue progredindo. O Botafogo mostra que tem elenco também, porque alguns jogos de titular, outros jogos eles vão para o banco, aí entra no segundo tempo, outros jogos eles nem jogam. Por exemplo, contra o Vasco, Santi Rodrigues, Medina, que é a principal contratação do ano, e o Barreira sequer entraram, né? Mostra que o Botafogo tem um elenco saudável, tem um elenco bom, com boas peças de reposição. Ainda tem o Joaquim Correa também, que está lesionado, o Cris Ramos está voltando de lesão. Então o Botafogo ele teve 3 peças importantíssimas que já foram titulares, né? Santi Rodrigues, Barreira e o Medina, 3 jogadores importantíssimos e que sequer entraram contra o Vasco. Isso mostra uma rotatividade muito boa, né? Que o Botafogo tem elenco, tem peças de reposição. Uma hora eles jogam de titular, outra hora eles vão para o banco, né? Entra durante o jogo, e outros eles são preservados, não entram, depois voltam a jogar de titular de novo, e assim vai, né? A rotação normal, natural do ano de um clube grande, né? O Botafogo vai ter provavelmente mais de 70 jogos no ano. Vai ser muito difícil alguém pegar uma sequência e jogar 10 jogos seguidos, por exemplo, né? Se fizer isso, realmente vai se machucar, vai para o estaleiro. Hoje em dia, com a intensidade física que são os jogos, é muito difícil o cara fazer 10 jogos seguidos. Quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Então, natural que esses jogadores sejam preservados, haja uma rotatividade. Um jogo joga o Edenilson, outro jogo joga o Danilo, voltando da seleção, depois joga o Medina, depois joga algum menino da base, o Arthur Novaes, o Wallace Davi, o Guinho, né? São jogadores ali que estão também para essa rotação. O Alan retorna, uma hora ele fica machucado, depois ele retorna, volta como primeiro volante, né? Nas pontas, agora o Botafogo tem o Júnior Santos, tem o Vidalba, tem o Matheus Martins, né? O Nathan Fernandes, deixado um pouco de lado, realmente ainda não performou com a camisa do Botafogo. Então, o Botafogo tem opções, né? Então, mostra que tem um elenco bom, não é um elenco sensacional, excepcional, top 3 do Brasil, como já foi outrora, mas um elenco que tem bons frutos, né? Que pode integrar ali a parte de cima da tabela, né? Pode ali se aproximar novamente da zona de classificação para a Libertadores, pegar ali um 6º lugar, né? Hoje seria a briga que o Botafogo teria que pensar em entrar, né? Antes de pensar em qualquer outra coisa, o Botafogo tem que pensar primeiro em se consolidar na parte de cima
e depois talvez se consolidar ali em 6º lugar, né? Talvez seja a briga do Botafogo e depois talvez arrancar alguma coisinha ali nas Copas, tem a Copa do Brasil, tem a Copa Sul-Americana, né? Então quem sabe o ano do Botafogo ainda possa dar bons frutos, mesmo tendo começado daquela forma meio atabalhoada, mesmo John Textor tentando atrapalhar tudo e a todos o tempo todo, né? Fazendo um monte de besteira na parte administrativa, na parte financeira do Botafogo, mas ainda assim, dentro de campo, parece que nós temos paz finalmente. Então é isso, pessoal. Se você ficou até o final do vídeo, peço para você deixar o seu like, curta aí o vídeo, dá essa moral pra gente, né? Se inscreve também no canal, se você já foi inscrito, ativa o sininho de notificação para você receber mensagem sempre que tiver vídeo novo ou live nova aqui no canal. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Um grande abraço e saudações alvinegras.